Boa noite, seguidoras e seguidores de Rogério Carvalho. Olha nós aqui de novo com o cara a cara com o Rogério está no ar. E de primeira mão eu queria agradecer as pessoas que estão lá no Facebook de Rogério, olhando, acompanhando todo o trabalho do nosso pré-candidato de Lula ao Senado e ali compartilhando, curtindo, interagindo. Isso é muito importante para a gente. E aí hoje, como a gente falou, temos surpresas. Toda semana a gente traz coisas novas para você interagir e participar. Eu vou começar apresentando, Rogério, o João Daniel, que fez a nossa chamada, deputado federal João Daniel, fez nossa chamada, participando aqui conosco. João, seja bem-vindo. Obrigado, nós é que agradecemos estar aqui neste belo bate-papo junto com o nosso querido companheiro Rogério Carvalho. Obrigado. Olha, a gente sempre escuta o que vocês pedem e traz para vocês exatamente esses debates. Não é tão importantes, olha, as pessoas estão entrando. Esses debates tão importantes para a sociedade, e bem nessa ideia de Rogério construir o projeto dele para o Senado, baseado exatamente nas necessidades do povo, nas necessidades da população. E aí houve o pedido, não foi, Rogério, de que a gente falasse sobre a questão da agricultura, não é? O desenvolvimento econômico a partir da agricultura, que parece que nos dias de hoje está meio esquecida, deixada de lado, não é? E nós temos aqui convidados o Carlos, o Nego, nós temos a Leguinha, o Flávio, o João Daniel, que são militantes, além de empresários e lideranças do movimento de associação de produtores, pessoas ligadas à agricultura familiar. O João, que é deputado federal, mas também tem militância na área dos trabalhadores rurais sem terra. Então, é uma oportunidade que a gente tem de conversar com todos que compõem esse setor tão importante da nossa economia e que tanto precisa de políticas públicas que possam promover o desenvolvimento e a inclusão desse setor tão relevante para a nossa economia. Olha, o nosso time hoje está forte, viu? Vou apresentar um por um, lá na pontinha. Nego, fala com a gente, fala com os nossos seguidores, se apresenta, começa a conversar para que a pergunta venha. Nego, eu quero parabenizar, Rogério, essa forma que você está construindo sua candidatura, de se criar uma discussão, um debate baseado na realidade de cada região. Eu sou do Alto Sertão, representando o território da cidadania, uma região que vem se destacando dos últimos 15 anos, das políticas estruturantes que foram implantadas nos governos Lula, Dilma, e das políticas que o Sertão teve dois caminhos bons. Primeiro foi a reforma agrária, e depois veio o governo Lula, das políticas que vem implementando, que deixou o Sertão das melhores economias do Estado, a melhor renda per capita, a melhor distribuição de renda. Se nós for olhar o Sertão do passado para o Sertão de hoje, teve uma grande transformação. E o que nós precisamos são políticas para dar continuidade, que esse governo que está aí, ele está destruindo o que está sendo feito. E nós queremos governo que dê continuidade. O Lula foi quem construiu praticamente o Sertão. Quem é que não lembra do Sertão do passado? Um Sertão onde só tinha pobreza, miséria, fome. Saquearam o supermercado lá, G. Barbosa, na época. O G. Barbosa não aguentou tanto saco, vendeu seu supermercado para outra empresa. E de lá para cá, sim, Aracaju fazendo campanha de donativo para salvar o sertão, o CDL fazendo Natal Sem Fome para diminuir a fome do sertanejo, aquele Antônio Carlos de Aracaju fazendo aqui show, enfim, tudo isso, e do governo Lula, tudo isso mudou. O sertão hoje é uma transformação. Nós temos a noção da Glória, que é a porta de entrada do sertão, que nós vemos que é uma das melhores economias do estado de Sergipe, a melhor renda per capita e a melhor distribuição de renda. Sim. E graças de um governo que teve a coragem de fazer investimento na hora certa e nas pessoas certas. E por isso nós tivemos essa transformação. E aí, quando há esse investimento, não é, Nego? Pessoas são beneficiadas e pequenos produtores se tornam médios produtores, crescem o negócio, geram empregos, impulsiona a questão do emprego mesmo, do profissionalismo da cadeia produtiva. E um exemplo está aqui bem do meu lado, viu, seguidor? É aqui o Carlos Roberto, também lá de Nossa Senhora da Glória. A gente trouxe Glória inteira para cá. Tudo jóia? Boa noite, Carlos. Tudo jóia, boa noite. Então, conta um pouquinho, é só uma prévia, tá? Já a gente começa a conversar mais a fundo para que os nossos seguidores façam perguntas que já estão acontecendo. Mas fala um pouquinho dessa experiência, não é? Você começou há 27 anos atrás e hoje a situação é bem diferente. Na verdade, eu até primeiramente agradeço a Deus, e segundo, agradeço as dificuldades que foram surgindo e nos fizemos tornar mais fortes. E graças
há um grande esforço, a confiança até de minha família, meus amigos, onde reconhece, confiou, onde, na verdade, toda atividade é necessária, todo cidadão é necessário haver a confiança, entendeu? Teve projetos estruturantes, ultimamente, anteriormente, em governos anteriores, em que nos ajudou, Sim. fizesse com que a nossa região ela se tornasse forte e até exemplo, eu acho que é por aí. Olha, além deles dois, do Nego, do Carlos e do João Daniel, está ali atrás a Ledinha, que ela é vereadora de Brasília, como ela mesma falou, de Itabaianinha, que ela já vem aqui interagir com a gente também. O Flávio, do PT, de Nossa Senhora da Glória, a gente trouxe Glória em peso, né? Para a gente conversar e trazer essas informações. Rogério, hoje em dia, quando você pensa em agricultura, você tem esse desafio de ser o pré-candidato ao Senado, e como é que você vê, o que é que você pensa, e o que é que você acha que está realmente precisando voltar a ter ou mudar mesmo? Bom, primeiro, a reforma agrária é um passo central para que a gente possa iniciar um processo de desenvolvimento. Sem a posse da terra, o trabalhador rural ele não tem acesso ao crédito, ele não tem acesso ao conhecimento, à tecnologia, ele não tem condição de iniciar o seu processo de emancipação, de liberdade, de crescimento e de prosperidade. Né? Portanto, uma das questões fundamentais é a reforma agrária. Ou seja, com concentração de terra, o que a gente tem é mais pessoas pobres. Quando a gente faz reforma agrária, a gente distribui a posse, abre possibilidade para o crédito e abre espaço para a gente implementar políticas públicas que possam mudar a realidade de famílias, diversas famílias. E no campo, os governos do Lula e da Dilma tiveram iniciativas que foram centrais. Primeiro, a reforma agrária, né, a distribuição de terras, depois o investimento em construção de moradia, infraestrutura, depois o PRONAF, que foi incrementado, saímos de 2 bilhões de reais ano para quase 30 bilhões de reais nos governos do PT. O que é o PRONAF, senão um programa de incentivo para que o produtor rural possa transformar a sua realidade, fazer investimento, comprar uma matriz, uma vaca, comprar ovino, caprino, fazer investimento na sua infraestrutura, máquina forrageira, investir na própria melhoria da sua produção de base para poder ter condição de ter ração, de ter forragem para poder dar ao gado, que é uma região produtora de leite, mas teve também uma revolução silenciosa, que foi o Luz para Todos, né? Que tirou da escuridão, que tirou do atraso, que deu condições para que esse produtor pudesse se desenvolver. Além disso, o complemento aí de administrações comprometidas, levando água para consumo humano, a propriedades rurais, a melhoria da distribuição de água, também para dessedentação, para matar a sede dos animais, para garantir a produção agrícola. Temos muito a fazer e acho que aqui os nossos convidados, provocados pelos nossos internautas, seguidores, vai poder falar muito do que é que precisa ser feito. Eu sei que tem o Canal do Sertão, que Deda deixou o projeto pronto, deixou acertado a liberação do recurso para a construção dos projetos, para a elaboração dos projetos executivos, que seria uma força na promoção do desenvolvimento de toda a região, e nós nos transformaríamos num Estado com todas as condições para o desenvolvimento. Somado a isso, nós tivemos a criação das escolas técnicas, do IFES lá em Glória, que foi produz uma revolução, agora chega à Universidade Federal. Então, conjunto de ações que mudam a cara de uma região e que promove o mais importante, que é o desenvolvimento econômico, e com isso vem a prosperidade. E aí melhora o comércio, então o comércio de Glória é uma explosão, bonito, rico, né? Aí as famílias já não saem do campo, já começam a ganhar a vida no próprio campo, o filho do trabalhador rural tem acesso à universidade, através do FIES, do ProUni, volta para poder
a ajudar as famílias, a trabalhar na região. Então, é um ciclo virtuoso que, no final das contas, né, João, produz prosperidade e distribuição de riqueza, que é o que pode fazer a mudança definitiva e sustentável. Por isso que a gente está aqui muito feliz de receber os nossos convidados, que são os especialistas no assunto. Especialistas, vocês não estão entendendo, vivem, já eles vão falar. Porque eles vivem o dia a dia dessa luta e tem, é preciso que a gente tenha a humildade de reconhecer, né, porque eles têm na pele, sentem na pele o que é e quais foram as iniciativas que mudaram essa realidade e quais são as iniciativas que a gente precisa adotar para dar continuidade e evitar o retrocesso, que é o risco que a gente corre hoje. Não é isso, João? Que é isso, eu vou pedir o microfone para o João, é isso que está acontecendo hoje, né, deputado? Antes de o senhor falar, vou interagir com os seguidores, porque eles gostam, tem muita gente dando boa noite, Neide falando, João Daniel, meu senador, boa noite, senador, Helena, muita gente aqui já interagindo, eu agradeço mais uma vez. Aí tem já uma colocação, a gente de Lagarto, Jailson Lisboa, lá de Lagarto, Thaisa Distância, tem muita gente aqui, e o Del Ventura, estamos juntos, essa turma joga duro, vamos à vitória, moro no assentamento, Ana Patrícia 2, em Poço Redondo, oi, Poço Redondo, hoje estou no Rio de Janeiro, mas nas eleições, vou só para estar junto com esses camaradas, rumo à vitória. Deputado, vamos falar dessa situação de hoje. A última informação que chega para nós é que o governo federal retira ou diminui a questão da renegociação de dívidas para o pequeno produtor. O que isso significa? Como é que o senhor vê? Como é que o senhor tenta lutar contra isso? João, eu queria uma pitadinha aqui, sim, se claro. a nossa apresentadora aqui, nossa mediadora permitir. Que história é essa de impedir que a produção orgânica seja produzida em larga escala? O que significa isso, João? Onde é que nós estamos? Que retrocesso é esse? O que significa essa barbaridade? Mais uma barbaridade. Muito bem, Rogério. Olha, realmente, Candice, nós queremos dar um abraço a todos que nos acompanham. Nós estamos aqui com dois grandes companheiros do sertão, vários, né? Mas ninguém conhece mais a economia da região do Alto Sertão do que o Nengo, esse grande camarada. O Rogério colocou uma questão importante. O que está acontecendo hoje? É fundamental nós compreendermos. Eu faço parte da Comissão de Agricultura da Câmara Federal. Todos os debates sobre a questão da agricultura e pecuária no Brasil, dívidas rurais e programas e projetos, nós estamos pela bancada federal. Também tive a oportunidade de coordenar o núcleo agrário da bancada federal do PT. O que está acontecendo, Candice, Nengo, Carlos, Rogério, é que após esse golpe contra a presidenta Dilma, a bancada ruralista da Câmara, que tem 4 grandes empresas internacionais, agem com toda a força. Né? Nós tivemos agora um projeto de lei aprovado numa comissão especial, que é a liberação geral de agrotóxico sem passar por fiscalização da Anvisa, Ministério da Saúde e nenhum órgão público, a não ser o MAPA, Ministério da Agricultura. Isso não existe em país nenhum do mundo. Agora querem aprovar, inclusive, restrição da venda de produtos orgânicos e agroecológicos. Então, nós vivemos um momento de um grande desastre contra a soberania nacional, contra a agricultura familiar. O governo agora não tinha outra medida, barrou todas as renegociações de dívidas que estavam sendo feitas aqui no Nordeste. Toda a agricultura familiar que estava com legislação aprovada, inclusive essa legislação que estava aprovada foi na semana do golpe do impeachment, a bancada ruralista retirou para que a presidenta Dilma não sancionasse, pediram vista, passou o impeachment, o golpe, o presidente se obrigou a sancionar uma lei, mudando algumas questões, e agora mandou barrar tudo. Então, nós vivemos um período de desmonte. Né? O Plano Safra é lançado fora do prazo, acabaram com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e tudo está na mão do Ministério da Agricultura, do maior produtor de soja do Brasil, da monocultura. Então, é um desmonte. E esse desmonte ataca
frontalmente o estado de Sergipe, que é um estado que tem pequena agricultura, que tem pecuária, que tem citricultura. Ledinha, que está aqui, é da região da citricultura, da base da agricultura familiar. Então, nós estamos vivendo um ataque frontal. Por isso é fundamental esse debate que nós estamos fazendo aqui, Rogério, porque nós precisamos debater, Nengo, quem vai ser os representantes de Sergipe do Brasil para os próximos 8 anos do Senado. Se nós vamos ter um Senado calado, aliado da bancada que é submissa a 4 grandes empresas multinacionais, ou se nós vamos ter um senador, né, e senadores do Brasil inteiro que respondam aquilo que o Brasil precisa, senadores que representem a economia, a produção e a população. Então, eu acho que é fundamental. Os retrocessos que nós estamos vivendo só é possível reverter com as eleições de 7 de outubro. Não adianta cortar a volta. Nós precisamos eleger um presidente da República, que é o nosso pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva, e uma bancada forte do Brasil inteiro, comprometida com aquilo que já foi feito, né, Nengo? Nós não temos novidade. A novidade é voltar a fazer aquilo que o Lula ensinou fazer no Brasil, que é fazer a economia rodar, universalizar as políticas. Quem diria que o Luz para Todos iria em todos os cantos do Brasil? A equipe do Luz para Todos em Sergipe procurava nós para saber aonde falta energia. Hoje você não tem energia. Tem 2 anos que está paralisado tudo. Mas eu acho importante esse debate e quero abraçar todo mundo e dizer que Rogério inicia uma pré-candidatura exemplar de elaboração de projeto, ouvir o Estado de Sergipe e fazer aquilo que é verdadeiramente o papel do Senado Federal, ser o guardião da soberania nacional, conhecer os problemas, levar propostas e projetos. Então, está de parabéns toda a equipe e você, Candice, que inaugura esse programa maravilhoso. Vai render, vai render. Por falar... Eu acho que o Nengo quer falar um pouquinho da economia da região, da bacia leiteira, a maior bacia leiteira, teve a luta em defesa das queijarias, né? Nengo, você mais que ninguém estava contando aqui para a gente, antes de começar a nossa live, de como tudo mudou, não foi, Nengo? Mudou demais. Eu quero parabenizar o Rogério, que mostra que ele não conhece, praticamente o Rogério parece que conhece a realidade também, apesar de viver numa capital, mas parece que sim, ainda o sabor do sertanejo. A realidade é o seguinte, nós estamos vivendo um momento difícil. Eu digo que esse governo está tentando vencer o povo brasileiro pelo cansaço e vai terminar vencendo pela miséria, se não for feito alguma coisa. Porque não tem outra forma de você construir um país a não ser dar oportunidade aos mais pobres. Isso está provado. O INPE mostrou esse dia. Cada R$10 que você investe num pobre, ele gera 7 empregos. Como? Porque o dinheirinho que ele pega, que sobra de sua renda, ele vai reformar sua casa. Ele está empregando um pedreiro e um ajudante de pedreiro. Ele está empregando um carpinteiro. Ele está empregando o motorista do caminhão com ele. Ele está empregando o cara... Funcionário da casa de material de construção. 7 empregos. Porque o rico... Ele já tem tudo, ele tem sua casa, tem seu carro, o dinheiro que ele pega para vender no mercado especular, até para ver no mercado para ele passear. O pobre é que falta construir tudo. Foi isso que aconteceu com o governo Lula. Quando você investiu nos pobres, você viu o resultado. É o que aconteceu no Sertão. O Sertão hoje é um exemplo de uma economia forte, uma economia, o que o Sertão tem, o mundo hoje está procurando. É uma economia diversificada, uma economia perene, e uma boa renda per capita e uma boa distribuição de renda, que é o que o mundo está querendo. O que é renda per capita? É renda que o seu próprio município gera. Porque a economia está fundamentada em 2 parâmetros, a renda per capita e a renda de valor agregado. Sim. Por exemplo, eu tenho meu comércio, se eu vender 10 mil contos de mercadoria, eu sou obrigado a mandar 8 para São Paulo. Se um posto de gasolina vender 10 mil contos de combustível, ele é obrigado a mandar 9 para a distribuidora. Se o cara numa cerveja vender 10 mil contos de cerveja, é obrigado a nada. Já se eu vender 10 mil contos de leite, fica na região que ele nasceu ali. Se eu vender um porco, fica ali. Se eu vender uma galinha, fica ali. Essa é que incrementa, Paulo. Você não tem a contrapartida para sangrar a economia. Por isso que nós somos favoráveis e nós vamos ter. E o setor mais importante do economia é a agricultura. Quem vem carregando essa economia já é o homem do campo. A inflação desse país está fundamentada em cima de uma cesta básica. Quem é produtor? É o homem do campo. Apesar desse governo aí tentando vencer o produtor rural pelo cansaço, ele está trazendo leite do Uruguai para nós não aumentar. Na época que o Dilma deixou o governo, nós o litro de leite era R$1,40. Hoje está de R$1, R$1,10, porque ele está trazendo leite do Uruguai, está trazendo arroz da Tailândia, quebrando os produtores do arroz do Rio Grande do Sul, tudo para manter uma inflação em cima das costas. Agora, você não pode aumentar um litro de leite que gera inflação.
Você não pode aumentar um arroz que gera inflação. Agora, uma energia, um bujão dobrou, não gera inflação. Nossa. Uma energia aumenta, não gera inflação. Tudo que ele produz é só o da gente. Por isso que nós chegamos num ponto de estagnação. Você pega uma região do Oceano da Glória, por exemplo, nós produzimos 900 mil litros de leite por dia. E aí, Carlos, pode falar isso? Nós somos o maior produtor de leite do estado, 75% do leite produzido no estado vem da região do Alto Sertão. Graças a esses investimentos que o goleiro Lula fez, Pronaf A, Pronaf B, Pronaf Mulher, Pronaf Jovem. Olha o tanto, viu, gente? Você Olha tira tanto de 3 mil reais política hoje, social. você tira 5 mil reais, com 2 anos você paga com 3. O cara comprar porco, galinha, ovelha, tudo para manter, por isso que você vê essa agricultura funcionando. Nós temos a maior população rural, 42% das pessoas morando no campo. Sergipe é a maior população rural. Por quê? Porque teve um governo que investiu luz para todos. Essas são as políticas estruturantes que chegou o sertão, ser o maior produtor de leite, o maior produtor de suíno. Nós produzimos suíno, nós abastecemos o estado todinho de suíno. Delmiro Gouveia, Arapiraca, Paulo Afonso, tudo vai de volta ao sertão. O maior criador de ovelha, o maior produtor de galinha de capoeira, de ovo capoeira, o maior produtor de queijo de coalho do sertão. Por isso que você vê aquela cidade crescendo. E são tudo pequenos. Glória tem 4 mil propriedades. Por isso que você vê. Porque quem desenvolve... Vamos fazer que nem Barbosinha. Estou ficando arrepiado. Aí você pega... Por que você vê essa região canavieira, essa situação que está aí? Porque só tem o usineiro cortador de cana. O usineiro pegando seu dinheiro aqui, comprando apartamento, carro por si, investindo no mercado internacional, e o pobre cortador de cana morrendo lá de fome. Lá não, lá todo mundo contribui. Um cria um porco, outro cria uma galinha, um cria um ovelha. A gente precisa saber disso, né? Outro importante fato que tem na agricultura é um fato importantíssimo, Rogério, que é isso que nós precisamos discutir. Nós estamos passando um momento de crise, mas na agricultura nós temos um fator importantíssimo. Porque se eu tiver 1.000 sacos de milho hoje, quanto é 1.000 sacos? 40 mil, me deu o número da conta para eu botar. Se você tiver 20 boi gordo, quanto é 20 boi? 50 mil, me deu o número da conta. Se você tiver 10, semana passada eu vi um rapaz ver 100 porco, quanto é 100 porco? 50 mil, me deu o número da conta. É um cash, só ir buscar. O produtor de leite, o dinheiro hoje, cara, mas todo dia na conta. Onde, se você quiser vender uma casa, você não vende. Se você quer vender um chão de casa, você não vende. Se você quer vender uma bicicleta, você não vende. Se você quer vender um carro. Tudo tem de ser. A agricultura é o pai e a mãe de tudo. O que nós precisamos são políticas que o Rogério falou. As políticas de investimento, de estruturação, dar oportunidade aos produtores, discutir como ele está discutindo, sempre discutir como o Daniel vai lá para discutir. Essa reforma agrária contribui, mostra ali a questão da Fazenda Guia, você sabe muito bem. Era 14 mil tarefas de terra. Está lá, 105 pessoas. Outro dia encontrei um comerciante que era... contra a reforma agrária, quando foi um dia eles, rapaz, o negócio mudou. A guia lá transformou. Lá tem porco, galinha, ovelha, leite, queijo. Eu estava num comércio lá, um cara disse, arruma de assentar lá comprando coisa lá em Gildas. Eu disse, cadê? Quando era fazenda guia lá de Sérgio, nunca vendi um lepecida, agora nos pequenos tudo, ganha todo mundo. E a fazenda continua, era um dono, hoje é 105 donos, não mudou não. Só era um dono, hoje é 105 donos. E é o que nós precisamos fazer, é isso. É uma política de valorização daqueles que estão produzindo e trabalhando. O que nós precisamos fazer nesse país, Rogério, e é bom que nós tenhamos um debate, porque o Lula fez muita coisa pelos pobres, contribuiu. O que nós precisamos, no próximo governo, que eu tenho maior certeza que vai ser o Lula, é nós fazer investimento nas políticas estruturantes, desenvolvimento dos pobres, e uma campanha educativa de mudança de cultura, uma educação financeira. Para quando você for tirando os projetos, eles sabendo se adaptar, saber valorizar o que conseguiu, saber dar valor à sua família. Porque não adianta você implantar um projeto, e o cara dizer, quando eu morrer, eu não levo nada. Quando eu morrer, eu não levo nada, só gastando. Quando termina, ele está pior do que começou. E nós implantando as políticas, e ao mesmo tempo, implantando a educação financeira. Que a educação financeira vai educar ele para poder acabar a ansiedade de querer gastar, ele vai educar ele para a realidade da vida dele. Que seria uma continuidade, não é, Rogério? É o próximo passo. Essa é uma forma. Que eu acredito, eu cheguei essa semana, liguei para uma rádio dizendo lá, esse povo que sempre critica o Lula, eu digo, meu patrão, vocês estão ruins. Está aí, vocês criticando o Lula, porque fazendo as críticas não é um direito que assista você, eu respeito o pensamento de cada um. Sim. Se todo mundo pensasse de um jeito só, era bom para todo mundo, não prestava para ninguém. É bom que cada quem pensa, tem três pensamentos diferentes. Agora, o que adora a gente é porque enquanto vocês políticos quer estar com o retrato de Lula preso em cima do palanque, mas não quer o retrato de Temer no Palácio do Planalto. A diferença é essa. Vocês querem estar com o retrato de Lula preso, mas não quer... Essa é a transformação que teve. O sertão, conheço bem o sertão, conheço a economia, e nós só podemos fazer uma transformação nesse país, nesse caminho.
E não tem outro caminho, mas nós não fazer isso, não. Eu acredito, Rogério, eu acho que nós precisamos ter uma bancada forte. Você vê a Bahia, se Jacques Wagner foi praticamente eleito para o Senado, a Dilma já está sendo eleita em Minas, e nós precisamos eleger nosso senador para nós ser fortalecidos. Porque não adianta nós ter um governo que o povo acreditou, mas se ele tem um parlamento fraco, porque num país democrático, o poder é o parlamento. Exato. Porque um governo trabalha com lei, um juiz trabalha, quem faz é o parlamento. Se nós tivermos um parlamento forte, por isso nós precisamos eleger uma bancada para enfrentar esse sistema, que se nós não enfrentarmos esse sistema, ele vai engolir a gente, porque ele não tem compromisso com essa sociedade que aí está trabalhando, produzindo, porque o Temer é isso, eu digo todo dia. As coisas que mais aumentou nesse governo é as coisas que você, Rogério, nem pode substituir e nem deixar de ter. O bujão de Porque gás. se você não compra 1 quilo de carne para seus filhos, mas você compra uma galinha, compra um ovo e substitui para manter sua família. Você não compra uma roupa boa, mas vai numa feira e compra uma roupa para vestir sua família. Você não compra um remédio bom, mas compra um remédio genérico. Agora eu lhe pergunto, tem bujão de segunda? Não tem. Isso aumentou 100%. Tem energia? Tem energia de segunda? Isso Não aumentou tem. 100%. Tem gasolina de segunda? Isso aumentou 100%. Tem água de segunda. Agora, o pior, né, Nengo, o que você falou aqui, você fez uma análise muito interessante, e é o desafio dos governos estaduais e do próximo governo. Como é que a gente pode focar na economia e em iniciativas que aumente a capacidade produtiva de todas as regiões do país e que a riqueza fique naquele lugar? Então, por exemplo, quando você vende 1 litro de gasolina, como você disse, 90% vai para a distribuidora, vai para imposto, 10% fica ali, porque é o que circula em torno do lucro do proprietário do posto e tal. Agora, você imagine, aqui nós estamos do lado de Carlos. Carlos tem uma empresa agropecuária, certo? Você imagine que essa empresa ela não tem outro lugar para ir. Ou seja, essa empresa ela está fixada ali. Ele agrega valor ao leite que ele tira ali na região. Aquela indústria é uma indústria local. Toda a riqueza que gerar ali mesmo, fica ali. Clarice, repara o que eu vou... Pegando esse embalo aí de Rogério, eu vou mostrar um exemplo que tem em Glória. Lá em Glória tem 4 indústrias grandes. Nós temos a indústria moveleira, que emprega 350 pessoas. É bom, é. Qual é o governo, qual é o prefeito que não quer uma indústria de sua região? Mas a matéria-prima dele vem de São Paulo. Ele só faz deixar um emprego na cidade. É bom, é. Vamos para o outro lado da coisa que a sociedade não enxerga. Nós temos 4 indústrias de laticínia credenciadas e habilitadas pelo Ministério da Agricultura, que é a de Carlos, a Nativila, a Betânia e a que foi de Preto. Emprega 500 pessoas. Mas pega leite na mão de Rogério, de 3 mil pequenos produtores. Ele gera 500 empregos. Pela pesquisa do IBGE, cada produtor tem 3 pessoas trabalhando. Ele emprega 500 pessoas dentro da fábrica e 9 mil no campo, da porteira para dentro. Onde a indústria da móvel ele emprega em São Paulo, e essa está empregando aí. Porque quem produz o combustível para as indústrias de leite é o produtor lá. Se ele parar, não tem nada. É claro. Mas é que essa é a realidade. Por que é que nós somos o maior criador de suíno? Porque nós temos 180 fabriquetas no sertão, que estamos lutando, João Daniel, junto com o governo do Estado, lutamos agora para credenciar, porque existia uma portaria normativa 51, que como fazia, a Nestlé que pegava 1 milhão de litros de leite para uma pequena, a lei era uma só. Junto com o deputado João Daniel e outros, conseguimos uma lei simplificada onde vai contemplar todo mundo. 180 fabriquetas pegando 400 mil litros de leite por dia. Ô, Nego, empregando 5 pessoas, 1.000 empregos dentro das fábricas e pegando um leite na mão de 4 mil para o produtor. 12 mil empregos da porteira para dentro. E por que é que nós somos o maior criador de suíno? Porque tem o soro das fábricas, que é o subsídio, porque diminui 40% do custo do porco. Por isso nós somos o maior criador de suíno. Nós temos essa política no sertão que o mundo todo está querendo. Ô, Nego, aí agora eu vou pedir para passar o microfone para o Carlos, para esse entendimento de Rogério, seu Carlos, é realmente isso. A riqueza, aproximar aqui do nosso seguidor ouvir também, seu Carlos, que ele fala baixinho, ele está aqui todo... É isso mesmo, esse pensamento de Rogério. A riqueza tem que ficar ali mesmo. Foi assim que o seu negócio, você começou pequeno, que hoje emprega quantas pessoas? Hoje estamos empregando em torno de 60 pessoas, sem contar que o subproduto, que é o soro, ele não é hoje um problema para o meio ambiente. Ele é uma alimentação para bovinos, para suínos e até bovinos. Quer dizer, não fica concentrado, é uma empresa que não é de médio porte, e que não fica concentrada em um só lugar. Sim. Entendeu? No nosso caso também é o seguinte, nossa empresa ela serve de exemplo para o pequeno produtor também,
mostrar que é viável. A gente começamos com 40 litros de leite, hoje estamos trabalhando com 60 litros. 60 mil? 60 mil litros. 1.000 litros, né? E o que acontece? Fez com que a nossa região ela desse uma melhorada muito interessante. E hoje, o que você acha, por exemplo, que seria interessante de proposta, de que o nosso pré-candidato de Lula ao Senado, ele absorva, do ponto de vista do médio empresário, do médio investidor, né, daquela região? Fala com ele, ó, ele está aí do seu lado, cara a cara, para trazer essa realidade, porque a gente quer montar esse projeto junto com toda a sociedade. Na verdade, eu vou falar aqui, não está nada pronto, mas o que a gente tem vivido e sentido é que, na verdade, a gente não tem uma representação forte que fale e que seja ouvida lá no Congresso Nacional. Nós temos minoria, quando tem minoria. Nós precisamos de senadores fortes, de voz forte, e que mostre realmente a necessidade nossa do povo do nosso sertão. Olha. Onde, na verdade, o que eu vejo e defendo é que nosso sertão hoje, ele está provado que é forte, apesar de necessitar de políticas públicas. Está mostrando que hoje lá nosso sertão é onde está tendo a facilidade de vida. Veja só, o Carlos e o Nego estão falando de coisas aqui que me estimulam bastante, viu, João? Mas eu queria ouvir sua opinião. Mas veja, o que aconteceu na região do Alto Sertão, primeiro que teve reforma agrária. Sim. Né? Isso foi um fato determinante, a gente não pode perder isso de vista. É preciso que as pessoas tenham a propriedade da terra, né? Porque com a propriedade, com o título da terra na mão, ela passa a existir como pessoa jurídica, pessoa física que tem uma propriedade e que pode ir ao banco tomar crédito, né? Ela passa a ser visível para a sociedade e ela passa a ser objeto de investimento estruturante, né, naquela propriedade. Então, acho que esse é um dado relevante. Segundo, que a gente vê aqui, é como pegar a produção primária e agregar valor. E agregar valor lá. Não é pegar o leite e mandar para Alagoas. Não é pegar o leite e mandar para a Bahia. É pegar o leite e produzir derivados lá. Quando você agrega valor à produção primária, no lugar onde você produz onde você tem essa produção, o que você está fazendo? Você está ampliando a cadeia produtiva. Você está gerando outros setores produtivos. E aí vem a pequena indústria, você pode ir até uma indústria mais sofisticada. A gente sabe que é do soro do leite que se produz os compostos proteicos que são consumidos em larga escala, né? em suplementos de proteína. O soro do leite é a base para a produção disso. Você imagine que no futuro a gente pode ter pesquisa, gente pode ter desenvolvimento de indústria que possa agregar ainda mais valor, ou seja, ao invés de só ser comida para outros animais, pode virar um produto de altíssimo valor agregado e gerar muita riqueza e distribuir essa riqueza na região. Estou dando um exemplo, mas isso é em toda a atividade agrícola. Ou seja, se você tem atividade agrícola, se você consegue fazer investimento, levar tecnologia, conhecimento, o que Nego falou aqui, uma incorporação de uma linguagem, que é a linguagem financeira, de como lidar com o dinheiro, de como guardar, de como sobreviver, de como guardar o dinheiro para fazer o investimento, de como lidar com a sua atividade econômica como um pensador sobre aquilo. Isso é evolução e isso gera prosperidade e um ciclo virtuoso de produção de riqueza. Até porque é a base, não é, da nossa economia, a agricultura. Agora, os seguidores estão interagindo aqui. Eu vou fazer perguntas que servem para o deputado federal João Daniel também, você, Rogério, falar. O Carlos quer falar. Ele me cutucou aqui. Vamos ouvir, Carlos. Aproveitando o gancho onde o Rogério falou, com relação a essas questões de atender à necessidade Eu gostaria de acrescentar, Rogério, o seguinte. Como a gente sabe, que no nosso Brasil ele tem crédito, temos créditos, mas deve ser um crédito mais direcionado. De que forma? É um crédito, esse crédito ele deveria ser com mais
uma certa facilidade. Fazer uma avaliação, João Daniel, com relação ao empresário que vai, a empresa que vai se investir, por exemplo, a questão do soro. Hoje, quem está consumindo boa parte do soro do nosso sertão é os animais, é os suínos, é bovinos, mas, na verdade, a gente sabe que tem-se condição de se fazer, ganhar dinheiro com o próprio soro, com várias alternativas. Achocolatados e tantas coisas. O que é que acontece? Me parece que o Brasil ele é mais viável investir a multinacionais, a empresários de outras regiões, e deixa de investir a empresários natos daquela cidade, daquelas regiões. Entendeu? E o exemplo do sucesso está aqui do meu lado, né? O exemplo de que dá certo investir... Mas ele está falando uma coisa, viu, Candice, que é muito importante. Veja, quando você recebe uma indústria madura, é importante. O Nego falou isso aqui. Receber a Brahma no estado de Sergipe é muito importante, sim. Gera emprego, né? Cria uma cadeia de logística importante e tal. Agora, você imagine você ter empresas que agreguem valor aqui. O emprego fica aqui, tudo fica aqui, e tem mais. Sem precisar abrir mão de receita tributária numa guerra fiscal sem fim, podendo... Né? Como é que você compensa isso? Eu tenho proposto nos debates que eu tenho feito para o debate, que era criar uma autoridade gestora de cadeia produtiva, onde os produtores, Carlos, Nego, os diversos setores representados pudessem definir qual é o plano para essa cadeia produtiva. Como é que essa cadeia produtiva pode avançar? Claro, ela vai precisar de projetos, né? Novas indústrias, novas tecnologias industriais, instalação de novas indústrias, mas para tudo isso precisa do que Carlos falou aqui, precisa de crédito. E esse crédito tem que vir para promover esse desenvolvimento. E quando você emprega isso, imagine o que gera na economia, o giro que isso produz e a riqueza que isso gera. Eu quero dizer para você que, de fato, nós não temos muita voz no Senado da República para levar essas questões. E na Câmara nós temos aqui a voz do João Daniel, que está doido para falar. Está doido, deixa eu te falar, João. Ó, vou aproveitar o gancho da pergunta do nosso seguidor, Antônio Alberto, da Atalaia. Ele perguntou como suprir um déficit de 0, ele botou bem grande, de 0 famílias assentadas em 2017, pelo governo Michel Temer, nos próximos anos. É um problema, né, deputado? Na verdade, Candice, Rogério e todos os nossos telespectadores aí que acompanham, o governo zerou realmente, não tem uma família nova assentada e encerrou, né, o governo Temer acabou com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e encerrou vistoria, desapropriação. Então, só um novo governo comprometido com um projeto nacional que pense isso que nós estamos discutindo aqui. Antônio, né? Antônio. Isso, Antônio. Que pense a importância da distribuição da terra para a economia da região. Sergipe é o maior exemplo, o Rogério sempre coloca, e o Nengo aqui colocando também, Carlos, né? Quando disse, a cidade nossa, que está cercada de grandes latifúndios, monocultura, você tem desemprego, miséria e fome. As cidades que têm a base de pequena agricultura e áreas reformadas, você tem feira grande, comércio grande e uma cidade potente, porque é a agricultura, a pequena agricultura, a agricultura familiar e as áreas que compram, vendem e fazem girar aquela economia. Isso que o Carlos colocou, o empréstimo, nós pegamos aí um ano desses aí, Nengo, o BNDES emprestou aí, se fosse olhar para Sergipe, 1 bilhão. Mas 700 milhões só foi para a rede João Barbosa. Então, nós temos no sertão 900 queijarias de fundo de quintal, 850 fundo de quintal e 180 que são médias, fabriqueta. Aquilo ali, né, inclusive eu quero parabenizar, né, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do Governo do Estado, que tem feito uma política firme e forte para regularizar toda essa situação. Mas eu estou encerrando, a reforma agrária vai depender de um novo governo
de um parlamento comprometido e da força da nossa sociedade compreender que os problemas do Brasil são problemas históricos e os maiores problemas estão ligados à terra, urbana e rural. Distribuição de terra, reforma agrária, reforma urbana, são grandes bandeiras. Um novo governo do porte, da altura, do momento conjuntural e da força que o presidente Lula hoje representa, pode chamar a sociedade, pode iniciar. É isso, ó. Vou mandar aqui, vou falar de comentários de seguidores da Aventura, está pedindo para vocês mandar um abraço para o líder de vocês, lá em Poço Redondo, Roberto Araújo. Um abraço, Roberto. É bom a gente reforçar essa galera que está com a gente. Tem muitas mensagens de incentivo, falando dessa questão de Lula livre. E eu vou pincelar nisso aí. A caravana está voltando, né, Rogério? A gente deve voltar domingo. Começamos em Umbaúba, vamos para Arauá, Pedrinhas, e estamos na dúvida se vamos para Boquim ou para Riachão do Dantas, porque tem a festa do Matuto de Boquim, casamento do Matuto em Boquim, que pode... Na Colônia 13. Não, é em Boquim. Então isso pode confrontar, e aí nós não conseguiríamos levar a mensagem que a gente costuma levar da caravana do Lula livre em todos os lugares. Mas mês de julho vai ser um mês de caravana, sábado e domingo, até o dia 15 de agosto estaremos fazendo nossas caravanas, levando a mensagem do nosso presidente Lula e levando a mensagem de um país para todos os brasileiros que está sob forte ataque. Não é isso mesmo? Rogério, eu acho que você está fazendo uma coisa correta, né? Levantar a bandeira do Lula para ver se nós conseguimos mostrar essa elite que não tem compromisso com quem trabalha, com quem produz, só tem compromisso com ele e com a turma dele. A política que eles defendem é essa. Eu sou uma política diferente. Eu só era a favor de uma política desse que esse povo desse, se não existisse morte, porque Deus foi muito inteligente. Ele fez a vida quando todo mundo estava numa alegria, vou criar a morte que é para igualar as pessoas. É isso que eu faço, porque eu sou um cara que trabalho nesse sentido. E eu acho que eu faço essa luta em defesa do sertão, que eu sei quem foi o sertão. Uma coisa que você conhece muito bem, nós não podemos cometer no sertão o erro que foi cometido em Boquim, que na década de 80 era a região mais rica de Sergipe, a melhor distribuição de renda, a melhor renda per capita, mas por falta de uma classe política comprometedora e de uma sociedade que não enxergava, que dizia que achava que o dinheiro vem da cidade, porque sempre eu digo agora, bote na cabeça, eu vou para o rádio todo dia, vou para o sindicato, faz todo dia dizer, bote na cabeça de você que comércio não gera emprego, não. O cara que disser você comércio gera emprego, que não conhece o fundamento da economia. Gera emprego é quem entra para comprar. É quem paga as duplicatas do patrão, do comércio, é quem paga. Não adianta você ter uma loja bonita se não é. Você não tem cliente, né? Foi o que aconteceu em Boquim. Se criaram Boquim, a cidade está crescendo, 3 concessionárias de trator, não sei quantas máquinas de vencer laranja, 6 agências de banco, mini shopping, os melhores carros que vinham de Sergipe ia para Boquim, porque tinha renda, e se esqueceram daquele cidadão que estava nos grotões da propriedade, que é quem ela alimentava. Quando veio a praga da laranja, que veio o endividamento agrícola, que veio assim, quebrou o produtor, quebrou o Boquim. Nós não podemos cometer esse erro. Sim. Mas é que essa é uma luta que nós vamos travar em relação... Eu acho que aí tem uma outra variante, que é o fato de você ter, hoje, uma concentração muito forte de quem transforma a laranja no suco. Isso mesmo, as grandes empresas que levam essa riqueza, né? Se você chega em Glória, não tem grandes produtores. A cidade tem 4 mil pequenas propriedades, não tem um produtor lá que tem 3 mil tarefas de terra. Você vê a cidade crescendo porque todo mundo participa da riqueza da cidade. Essa é a diferença que está. Outra coisa que eu quero que você, como João Daniel como deputado, e futuramente, em Deus, você vai ser senador, que conhece a realidade do sertão, conhece a realidade do Sergipe, conhece a realidade do país. Nós precisamos botar senador que conheça a realidade das coisas de cada região. Não conhecer só a meia dúzia de coisas que passa por perto dele, das coisas boas, se esquecendo das coisas que não. Uma coisa que nós precisamos mudar nesse país é fazer uma reforma tributária urgente. Meu. Então não justifica você botar uma secretaria para correr atrás de quem está com um saco de feijão, um saco de uma dúzia de ovo e dar isento a uma grande indústria, uma indústria de fábrica, para dizer que você está pagando para manter umas grandes indústrias, para montar lá fora e nós pequenos sendo sacrificados. Mas que é uma reforma tributária que todo mundo contribua, que eu tenho maior certeza que vai ganhar todo mundo. Na verdade, é equilíbrio, né? É um tipo de equilíbrio que nós temos que fazer.
Porque eu vejo nessa região lá de Glória, outra região, essas grandes indústrias que se instalam lá, que vem, tudo com isenção fiscal, e você bota agora um carro para correr quem está com um saco de feijão, uma dúzia de ovo, para criar imposto em cima daquilo. Isso é que nós temos que mudar esse critério. E para fazer isso é um parlamento. E tem que ser um parlamento que conheça essa realidade. Porque com esse governo que nós temos aí, nós sabemos que nada vai andar, não. Porque ele não tem compromisso com a sociedade. Primeiro, eu sempre digo, Rogério, que nós não podemos ter raiva do Temer. Nós temos raiva de quem botou ele lá. Esses que botou ele lá que não tem compromisso com a sociedade. A gente pôs 3 senadores e 4 deputados, 6 deputados. Esse é que Na verdade, vamos traduzir o que o Mengo está dizendo. Aquelas pessoas que votaram a favor do impeachment. Mas é que nós não podemos ter raiva de Temer. Nós temos raiva de quem botou ele lá. Esses que botou ele lá, que não tem compromisso com quem trabalha, com quem produz, não tem nada. Ele botou, fez uma aventura. Se tivesse dado certo, estava todo mundo em cima de um palanque. Não deu, deixou para lá e agora eu quero o retrato de Lula preso, porque senão eu não me salvo. Essa é uma lógica que nós estamos vendo no sertão. Por isso que nós precisamos, o sertão tem um problema gravíssimo, que é a questão hídrica, como você disse. O Guarda Marcelo Belo fez o projeto do canal, que está todo mundo botando a bandeira do projeto do canal. Eu perguntei um dia desse, cadê o projeto que o Deda fez? Que ele fez a reunião lá junto com a gente. Que canal é esse? É o canal do sertão, ele sai de Paulo Afonso, ele até Deda diz, olha, vai passar por debaixo de Paulo Afonso e vem parar abaixo da nossa agora, ele vem parar em Gato Cardoso. 200 e poucos quilômetros de canal. Vai beneficiar aproximadamente umas 25 mil famílias. Praticamente, qual é o problema do sertão? Todos os projetos que chegam, tem água? Não tem. Tem água? Não tem. É porque nós somos trabalhador criativo e inteligente. Você produzir leite numa região que não tem água, precisa ser muito inteligente. E nós somos o maior produtor de leite. O que nós estamos fazendo nesse canal. O Deda mandou fazer a topografia do canal, tem os piquetes lá, tem as topografias, mandou os aviões fazer vista aérea. Cada prefeitura tem a marqueta onde vai passar o canal. Ele teve lá, na semana que apareceu o problema dele, teve lá que só faltava o projeto executivo, a Dilma ia levar 12 milhões para o projeto executivo, para dar encaminhamento do canal, mas infelizmente, se ele tivesse vivo, isso tinha acontecido. Mengo, a gente porque aonde esse canal só sai também se o Lula voltar. Porque o Lula tirou a transposição do São Francisco, tinha 100 anos engavetada, tá aí. O canal de Alagoas tinha 28 anos engavetada, o Lula disse ao Renan Caeiro, eu vou fazer, está lá quase pronto. E disse a Deda, pronto de vocês para fazer. E só sai se ele fazer, que esses outros não tem compromisso, não. Só ele mesmo. A gente está também com uma convidada, a Ledinha. Ledinha, vem para cá. A gente falou de citricultura. Eu vou pedir para você sentar aqui na poltrona, enquanto a Ledinha fala aqui com a gente. Enquanto isso, Rogério, ele está falando de um projeto que é o canal. Mas também é preciso que os senadores tenham consciência de que a construção de rodovias, o melhoramento de rodovias, também é uma preocupação que deve existir para os senadores e que o Carlos aqui, antes da nossa live, estava falando que isso facilita muito a vida. A construção da rodovia Glória Carira mudou a realidade de vocês daquela região e hoje em dia parece que os senadores não estão lembrados muito disso não, né? O que você tem a dizer disso? Deixa o Carlos falar, depois eu... Na verdade, nossa empresa ela foi ampliada, foi surgida. Na verdade, a gente trabalha de forma informal e tal. E ampliamos e conseguimos serviço de inspeção, crescemos, na verdade, depois do surgimento do governo Deda. Com o governo Deda, a gente passou a confiar, apesar de que esse projeto já existia há muito tempo, mas, na verdade, saiu do papel depois do governo Deda. E foi feito, inclusive, uma pista bem feita, onde a gente hoje trabalha com relação à questão de buscar o leite, transportar o leite, o próprio queijo, é uma facilidade muito grande, onde, na verdade, é aquela estrada que é Glória Carira, que se chama Cuscuz com Leite. Cuscuz com Leite. Que é a rodovia do milho e do leite. Delícia. Na verdade, nossa empresa hoje ela está crescendo, vento em popa. A maior ajuda foi, eu creio que foi a estrada, o acesso, né? Eu acho que a gente tem aí, viu, João? Eu acho que os nossos senadores esquecem que foram eleitos por Sergipe e a gente, mesmo sendo um estado rico em petróleo, uma bacia, a gente está falando de agricultura, mas isso tem a ver, porque a gente tem uma bacia do pré-sal aqui que poderia estar produzindo 250, 300 mil barris de petróleo dia e a produção de gás natural também poderia chegar a níveis muito altos. E com isso, nós poderíamos estar pensando em levar, a gente precisa levar
o gás natural para Glória, para Itabaiana, para Lagarto, para apropriar todas as regiões desse estado, precisava ter uma fonte de energia mais barata para garantir que esses empreendimentos pudessem ter uma fonte energética mais em conta. Além disso, as BRs, né? A BR-101, que é mais de 20 anos para duplicar, a BR-235 ali da região da Terra Dura, em Itabaiana, até a BR-101, que já deveria ter sido duplicada, a SE-270 de Lagarto, até esses eixos rodoviários duplicados, eles integram Sergipe e a Bahia, e Alagoas e Pernambuco, né? A gente passa a ser um corredor, tem um porto ali que poderia ser muito mais bem utilizado, sem contar o investimento em infraestrutura, né, que a Dilma fez com o PAC 2, a distribuição de patrol, de caminhão-pipa, de retroescavadeira, que dotou os municípios de capacidade de fazer obras de infraestrutura, de melhoria das vicinais, mas na medida em que a atividade econômica vai evoluindo, vai demandando rodovias pavimentadas, como essa para Rosa do Hermílio, que Deda deixou pronta, né? Aquela rodovia, ela é fundamental para escoar a produção leiteira de uma região que tem uma produção alta. Então, o somatório da infraestrutura, o somatório de uma presença na organização dessas cadeias produtivas, com incentivo, com fomento, com crédito barato, não que vá dar dinheiro para ninguém, não é isso que a gente está propondo, porque o trabalhador, o produtor, ele recebe o crédito, ele produz e ele paga, certo? Não tem melhor pagador do que o médio e o pequeno produtor. Por quê? Porque ele só tem uma riqueza, que é o nome dele, que é o crédito que ele pode ter. Se ele perder o crédito, ele perde a possibilidade de fazer investimento, ele perde a possibilidade de dar continuidade e dar sequência na vida dele. Portanto, eu acho que a gente tem um caminho aberto para a gente fazer esse país crescer, se desenvolver, gerar emprego. O maior sofrimento é a falta de emprego. E não há como gerar emprego se a gente não colocar dinheiro na economia, se a gente não investir na construção de indústrias agregadas à agricultura, se a gente não aprimorar a nossa produção agrícola. Ou seja, todos os setores precisam ser fomentados no turismo, mas a gente está falando aqui hoje da agricultura, que é um setor muitíssimo importante, que está interligado com tudo. E toda a riqueza da agricultura, ela pode ficar, ou a maior parte dela, 80%, 90%, pode ficar na própria região, o que é uma riqueza, né? Imagine isso de forma distribuída. Olha só, Ledinha está aqui, Ledinha queridíssima, Itabaianinha, a gente falou da citricultura, a vereadora de Brasília, viu, gente? Itabaianinha, ó, Pedra Mole está aqui com a gente, Estância está aqui com a gente, todo mundo falando. Ledinha... Mas vocês estão... vou interferir, né? Vocês estão devendo, né? Porque foi a região do Sertão, agora tem que ser a região Centro-Sul. Né? Ela já está reivindicando o espaço aqui. Claro. E vai ter... Eu de meu deputado federal João Daniel, essa pessoa maravilhosa que me ajuda muito no nosso município, né? Mas vai ter o nosso... Vai ter o nosso. Aqui, nossa cara a cara aqui, né? Mas, Ledinha, fala, a questão da citricultura lá não é nada diferente do que a gente está traçando aqui, né? Não, é diferente, assim, um pouco da região do Sertão, né? Sim. Lá... A região de lá é muito boa, muito produtiva, mas precisa de muito incentivo, principalmente dos governantes, né? Como, assim, o senador, como você falando aqui, que o senador precisa ter um olhar diferenciado com os agricultores, né? Como nosso deputado federal João Daniel vem ajudando muito essa classe, que é a classe dos agricultores, porque eu sempre falo, quem coloca a comida da nossa mesa são os agricultores. Quem sustentou essa crise foram os nossos agricultores. Então, tem que ser olhado com outro olhar. Tem que ter um olhar diferenciado. E a gente, eu, né, de Itabaianinha, da região Centro-Sul, confio no nosso senador, futuro senador, né, pré-candidato ao Senado, Rogério Carvalho, nosso deputado federal João Daniel, que vem fazendo um excelente trabalho, ajudando os agricultores. É um exemplo naquela Câmara de Deputados. Parabéns, aproveitar essa oportunidade para lhe dar os parabéns. E a gente pede nesse novo mandato de vocês, em nome de Jesus, que faça um mandato diferenciado, que ajude esse homem do campo, que é um povo sofredor, um povo que merece, de fato, ser olhado com um olhar diferente, como o nosso presidente Lula, né, olhou para esse povo, que eu lembro bem na minha cidade, que a maioria dos nossos
das pessoas viviam nas portas. Com o governo de Lula, melhorou muito, muito, muito. A questão da esmola, né, É Leirinha? isso mesmo. As pessoas pediam muito esmola e depois do Lula a coisa mudou e agora a gente teve em cidades que todos falavam que voltou a acontecer, infelizmente, essa situação de extrema pobreza. Isso mesmo, veio a moradia, né? A Minha Casa Minha Vida, que ajudou muito também ao Homem do Campo, a Luz para Todos também, que era dificuldade. E hoje tem uma dificuldade danada, porque a gente fez algumas casas lá no município, no Minha Casa Minha Vida, tem uma região lá, tem um setor lá que a luz não foi, o poste bem próximo, e não conseguiu colocar ainda por conta desse problema que está. Tem que surgir, tem que fazer um monte de demanda para poder colocar esses postes. E antes não, era tão fácil, né? Era a Luz para Todos, e hoje está muito difícil. Então a gente espera que venha nosso Lula, né? Que eu, para falar a verdade, eu nunca votei, não vou mentir. Mas a minha vontade, sempre eu falo a João Daniel, é ser do PT e votar em Lula. Porque não tem muito conhecimento, assim, do que era, depois que eu vi, ajudando o povo simples, trabalhador. Porque eu sempre falo o seguinte, gestor bom é aquele que começa a trabalhar pelas periferias. Deputado e governador, senador, é aquele que olha pelo homem do campo. Porque são eles que ajudam a gente, que botam comida na nossa mesa, que faz para os nossos agricultores, né? Então, vocês que estão aí nesse mandato, João Daniel, você que vai para esse mandato de senador, Berivaldo também, que é o nosso governador, que faça diferente. Olhe mais para esse homem do campo, olhe mais pelos nossos agricultores. No povoado Ilha, nós temos os laticínios, só que não é igual ao de vocês. É mais simplesinho, mas precisa de ajuda. Olhe para aquele povo também, sabe que aquele povo da ilha merece também ter uns laticínios de qualidade, um laticínio de verdade, que eles não têm. Tá aí, já está feita a solicitação da Ledinha, ó. Vocês me pegaram de surpresa. Deputado João Daniel, a Fabíola Moura, de Carira, está aqui falando, e você pode responder, o nosso pré-candidato de Lula ao Senado também. No governo Lula, os pequenos agricultores chegaram a produzir mais de 70% do abastecimento alimentar interno, onde passaram a produzir mais, atendendo às demandas. Hoje, qual é a realidade dos camponeses? Existe ainda algum incentivo para essa produção em grande escala para manter essas famílias? Deputado, qual é a realidade? Isto. Tem, inclusive, um tema que nós não debatemos aqui, e hoje não vai dar tempo, Candice, que o Rogério Carvalho já colocou como um tema importante, que é essa questão, né, do Carlos, Candice, todos que nos acompanham, a agricultura, pecuária sergipana e brasileira leva um ataque frontal desse governo com o fechamento da FAFEM. Essa ameaça de fechamento da FAFEM com data marcada para fechar. Produção de ureia animal, ureia vegetal, amônia, fertilizantes que diz respeito à nossa produção agropecuária. É um tema que o nosso senador deve pautar nos próximos para debater a indústria, a importância do peso para a economia, para a cadeia produtiva de Sergipe, que o governo, através do Pedro Parente, do atual presidente da Petrobras, só tem interesse em garantir lucro para os acionistas. Nada da soberania nacional do nosso povo. Mas o nosso companheiro de Carira, né, Candice? É a Fabíola de Carira. Fabíola, um grande abraço. Na verdade, né, nós estamos vivendo um momento onde a nossa economia nacional, né, há poucos dias nós participamos de um debate, todos os debates de todos os nacionalistas brasileiros dizem, e tem provas, é científico, poucos momentos na história do Brasil nós vivemos um ataque de desmonte tão rápido de tudo que foi construído com suor, com sangue, com sofrimento e com muita luta. Então, Fabíola, todas as políticas hoje, se nós não pensarmos, né, num governo nacional comprometido com o Brasil, com a soberania nacional, nós não conseguiremos implementar. As políticas locais dependem de um governo que pense o Brasil como um todo. Por isso que o Lula, com toda essa perseguição, prisão, lixamento público feito pela grande mídia, mantém-se como a maior liderança popular do Brasil, a maior referência no mundo. Imbatível. E lidera
todas as pesquisas e todos sabem que a prisão política do Lula cumpre o único objetivo, que é tentar consolidar o golpe, inventando uma candidatura para impedir que ele volte a governar o Brasil, porque o Lula voltando, ele faz aquilo que nós já vimos em Sergipe, Universidade Federal espalhada por todo canto, Instituto Federal, agricultura familiar funcionando, reforma agrária, comunidades quilombolas. Quem foi que viu política nacional de quilombolas, reconhecimento de comunidades quilombolas? Foi o governo Lula, governo Dilma e governo Lula. A política nacional dos índios. Agora, essa semana, nós tivemos uma audiência na Câmara Federal, cortaram todas as bolsas da juventude indígena e quilombola, que é populações tradicionais, rurais, né, que moram nas aldeias, nas comunidades. O governo federal cortou todas as bolsas. Por quê? Porque não quer pobre, trabalhador, índio, quilombola, agricultor nas universidades. Fabíola, um grande abraço ao povo de Carira. Sim. Carira é também um município importante que tem uma agricultura familiar, uma áreas de reforma agrária, e essa economia precisa, como toda economia, não existe economia, nem agricultura, nem pecuária, nenhuma economia sem governo que tenha políticas nacionais. Olha só, tem sugestão, viu? Pré-candidato de Lula ao Senado, Rio do Joaquim. Ele fala, temos que fazer um grande banco de sementes de palmas para povoar o sertão, novamente de palmas, né? Banco irrigado. É a sugestão que ele dá, ele está nesse debate com a gente, está acompanhando e já traz essa sugestão, porque é uma preocupação da população, é uma preocupação do povo, e é isso que a gente quer fazer, não é, Rogério? Construir esse projeto com várias mãos, né? Com várias mãos. Essas mãos aqui foram muito importantes. Você quer agregar alguma coisa a essa sugestão do Rio, a esses pontos de vista que foram trazidos aqui? Olha, Candice, eu acho que os nossos convidados e os nossos internautas na interação fica muito claro qual é a situação que a gente está vivendo nesse momento. Nós temos um enfrentamento, infelizmente, né, não precisava ser assim, né, é possível conviver com o agronegócio, produção em larga escala, com a agricultura familiar, né? O Brasil é muito grande, é possível compatibilizar em determinadas regiões os dois tipos de modelo, mas, por exemplo, o estado de Sergipe, que tem a maior população rural proporcional do Brasil, a agricultura familiar é fundamental, né? A produção de alimentos de forma orgânica é uma tendência global. O mundo está buscando produzir e consumir alimentos que são considerados mais saudáveis, né, que são alimentos orgânicos, e que tem como principal produtor o agricultor familiar, certo? A agricultura familiar, porque maneja diretamente essa produção, sem mecanização, com adubo orgânico, com controle biológico de praga, ou seja, é uma atividade ecologicamente correta, que dialoga com o que está acontecendo no mundo. E o que a gente está vendo? A gente está vendo um interesse das grandes empresas do agronegócio, principalmente a indústria de defensivo, a indústria biotecnológica, que vende sementes modificadas. A gente vê este setor querendo sufocar outros setores e tomando o país para si e, de uma certa forma, de forma muito violenta, tentando oprimir quem estava conseguindo ter alguma luz de prosperidade, de evolução, né? Porque é isso que está acontecendo. E é inaceitável a gente ver essas empresas entrarem aqui, definirem como é que o Congresso vai se posicionar para sufocar, para tirar um pouco de luz, um pouco de condição que o trabalhador rural, que os agricultores familiares tiveram ao longo desse período e que mostrou-se absolutamente eficiente para melhorar a vida de quem vive nas cidades, a vida dos próprios centros urbanos melhorou, a vida no campo melhorou, a renda melhorou.
E o que João Daniel está falando aqui, veja, você não muda a realidade do campo só com investimento na agroindústria, só com crédito, você muda com um conjunto de ações. Precisa ter escola técnica, precisa precisa investir em moradia de qualidade, precisa ter crédito, precisa ter suporte técnico, gente para poder transferir conhecimento, transferir tecnologia. Você precisa que essas pessoas das famílias busquem formação universitária, formação técnica, que é para ir criando um caldo de cultura que dê sustentabilidade a essas mudanças que começaram a ocorrer, para que isso se perpetue. A perpetuação disso e a sustentabilidade disso é um grande desafio que a gente tem. Para isso, a gente precisa de gente que tenha compromisso, que tenha voz, que vá lá e que tenha qualidade, tanto para ouvir, que não adianta, né, João? Não ouvir, saber o que está se passando, compreender a necessidade das pessoas e transformar isso em política, e defender isso, e enfrentar o debate, e expor a grande manipulação que tem sido feita neste campo do agronegócio no Brasil e da agricultura no nosso país. Eu vendo Rogério falando nesse sentido, Rogério, Daniel, eu vi essa semana a bancada ruralista preocupada, porque os governos vivem de joelho, que são 242 deputados, parece, né? Praticamente são refém. O Lula foi refém, a Dilma foi refém, porque eles estão preocupados com ele e com a turma dele. Eles não estão preocupados com o resto do país. Não. Agora mesmo eles botaram uma campanha no canal do Boi, que é o canal deles, botando que tem de se unir o pequeno com o grande, porque eles estão sabendo que vão fazer a menor bancada. Isso preocupa com eles, justamente por causa disso. Porque eles não podem manipular o mercado. Eles não querem dar oportunidade, coisa. Eu lembro que quando o Deda foi fazer o primeiro planejamento do governo dele, eu participei. Você me convidou e passei, foi até lá no Examan. E lá tinha dois economistas. Tinha Luiz Moura do Diese e tinha aquele menino que é Dedém d'Água, né? E eu dizia a ele que a agricultura é o que mais gerava emprego. E ele não concordava comigo, né? E ele, nós, no debate, fomos no debate o dia todo, quando foi umas horas, ele me chamou, Zé, eu estou do seu lado. Qual é o problema? Ele disse, qual é o seu problema? Eu disse, não, porque o dado do IBGE mostra que a agricultura de Sergipe ela só representa 8% do PIB, mas gera 250 mil empregos. 52% da força de trabalho. Que é o que mais impacta no PIB de Sergipe é a parte de recursos naturais, que é petróleo, gás, essas coisas, é 17%, mas só gera 70 mil empregos. E a agricultura, por isso que você disse, que quando o governo investe, foi o que aconteceu quando o João criou aquele negócio do projeto Chapéu no Couro, ele saiu liberando as pesquisas. Quando o Albano liberou no segundo mandato, virou, isso acabou. O Negão, quando virou a eleição para a ponta, isso acabou, porque você tira o foco. Eles, você gera 250 mil empregos, que é o setor que a sociedade não enxerga. E através dessa comunicação que nós estamos fazendo aqui, nós mostramos a importância, a força que tem a pecuária, ou que tem o homem do campo, para decidir uma eleição. 50% da força de trabalho vem do campo. É porque nós vivemos, é porque na hora disso, é porque nós vivemos a maioria na informalidade. Só tinha lá 7% que é na formalidade. O que nós precisamos são as políticas, dessa forma que você está dizendo aí, porque se nós não for se nós não construirmos um congresso forte para fazer enfrentamento desse sistema aí, perverso e cruel, nós estamos ruins. Ô, Nego. Uma coisa importante, Nego, para poder... Porque a gente está com o tempo apertado. Eu só queria falar uma coisa muito importante, João, que é o título de posse da terra. Sergipe deve ter aí umas, não sei se são 50, 60 mil famílias. É isso, João? Você que 100 mil. 100 mil famílias esperando o título para ter a posse da terra. Veja, um parlamentar, um senador, certo? Ele tem que viabilizar, ao invés de pegar esses dinheiros que a gente está vendo aí, um monte de dinheiro indo para isso, para aquilo, por que não pegar esse dinheiro e investir, certo? Para garantir a regularização fundiária e você ter 100 mil, imagine, João, 100 mil proprietários de terra regularizados. São 100 mil pessoas com acesso a crédito, com acesso, melhorando, tendo condição de mudar a sua vida, mudar a sua capacidade produtiva, fazer investimento, melhorar a sua casa. Ou seja, são 100 mil famílias, são 350, 400 mil pessoas beneficiadas diretamente. Portanto, eu acho que o debate de hoje ele é central. É óbvio que a gente não promove o desenvolvimento do Estado só com a agricultura, mas ela é fundamental, um setor estratégico, a gente precisa estar olhando para isso. Eu falo de agricultura porque eu sou filho de agricultor,
certo? Vivi um tempo na roça, trabalhei na roça, então falar disso para mim é falar de mim mesmo. Você está entendendo? Apesar de ter que fazer faculdade, ser médico e tal, mas eu trabalhei na roça, né? E eu, quando chegava meio-dia, viu, Nego? Aquele sol quente, eu achava assim, agora meu cabelo vai derreter. Certo? A minha cabeça vai derreter. Se eu não quero ficar aqui, não, eu vou estudar para poder fazer outra coisa. Porque não é fácil a vida no campo, né? É dura, mas é importante dizer que no campo também é possível ter vida digna e os programas do governo Lula, Dilma, do PT, João, deram dignidade e tiraram da miséria e da humilhação muita gente nesse estado e principalmente na região Nordeste. Por isso que nós temos um grande desafio e esse Senado precisa ter voz. Olha, temos seguidores também de Pinhão, Canidé. Oi, gente, tá todo mundo aqui com a gente. A gente já passou do horário, já foi Para assim. encerrar, eu quero dizer o seguinte, eu quero dizer, eu ouvi você, eu ouvi o Rogério, e eu vi toda essa situação que nós estamos vendo, e o único caminho que nós temos de construir é a transformação desse Congresso. Esse modelo econômico ninguém aguenta mais. Que essa mesma turma que arrancaram a Dilma é a mesma que arrancaram a menina da Argentina, Cristina Kirchner, arrancaram a do Paraguai, então com aquele menino da Venezuela encurralado, desabasteceram o país, desabasteceram tudo para arrancar, para implantar esse sistema. Porque o que ele quer é a riqueza do país e joga esse povo na pobreza para daqui a 10 anos virmos, eu vou salvar vocês, como eram feitas as políticas no passado. O Lula mostrou que é possível fazer alguma coisa dando oportunidade aos mais pobres. Por isso que nós vimos o país crescer e desenvolver e a sociedade ainda está lutando para ele voltar. Essa é a minha visão que eu tenho. Olha só, já para encerrar mesmo, João, eu vou soltar uma pimentinha aqui do seguidor, hein? Luiz Feitosa, tirando o PT, vocês enxergam outro partido trabalhando por uma nova política de reforma agrária? Olha, o PT tem vários partidos aliados de esquerda, né, que também tem compromisso com a reforma agrária. Agora, o PT é o maior partido da história do Brasil, o maior partido da classe trabalhadora e o partido que governou e implementou políticas que é reconhecida no mundo. Nós não falamos aqui, Candice, nós não podemos hoje que não temos tempo. O governo Lula criou o maior programa, chamado Programa de Aquisição de Alimentos, compra do agricultor e distribui para comunidades da cidade, né, para centros. Então, tem tanta política, né? O governo Lula e o governo da presidenta Dilma criaram todas as políticas que haviam necessidades. O problema é que nós estamos num período de rompimento da democracia no Brasil. O Brasil foi rompido a democracia quando tirou uma presidenta eleita democraticamente, sem ter cometido nenhum crime. Por isso que a presidenta Dilma hoje lidera todas as pesquisas para o Senado, vai ser tua companheira lá em Brasília, representando Minas Gerais. E o líder do golpe, que é Aécio Neves, está nessa situação que todo mundo já sabe qual é. Mas eu queria agradecer, viu, Candice? Agradecer o Rogério, agradecer Carlos, agradecer o Nengo, mas em especial o Ledinha, Flávio, toda a equipe aqui. Dizer, Rogério, a agricultura pecuária de Sergipe tem um grande potencial. E você é conhecedor, e eu acho que nós podemos construir retomar um pouco do que foi, né? É outro momento, você teve mais oportunidades e mais condição, mas retomar um pouquinho do que foi o mandato do grande senador José Eduardo Dutra. Sergipe precisa de um senador que tenha conhecimento do debate nacional. O Senado não é para ser pequeno, é para ser grande, respeitar a democracia, o povo brasileiro e fazer Sergipe ser aquilo que é um estado grande, potente, com uma população forte, com agricultura, pecuária, com indústria. E eu acho que o Rogério, com essa pré-candidatura, rodando o estado de Sergipe, com esse grande programa que está sendo feito, fará muito orgulho ao povo sergipano nos próximos 8 anos. Isso eu não tenho dúvida não, viu? Nego, eu queria agradecer a sua participação aqui. Vieram direto de Glória. Carlos, muito obrigada. Rogério, quer se despedir dos seguidores? Quer se despedir, Carlos? Dá um tchau para o pessoal lá de Nossa Senhora da Glória que esteve com a gente, Canidé, Alto Sertão todo. Primeiramente, agradecer aqui a vocês. Na verdade, o momento é curto, mas para se discutir esse assunto tão importante,
mas, na verdade, a nossa solução é o nosso povo escolher na pessoa, nos bons candidatos e que faça, não precisa, na verdade, de defensores, que defenda nossas classes. Eu acho que é por aí. Gostaria de parabenizar, Rogério, por essa luta. E quando eu vejo um candidato com capacidade e com vontade de fazer algo de melhor para nossa região, eu me sinto agradecido. Eu gostaria de agradecer tanto a vocês como, na verdade, a todos que estão ouvindo. Quem se arrepiou fui eu agora. Nego quer se despedir do seguidor? Mandar um beijo para a gente encerrar, arrematar. Quero mandar um abraço a todos aqueles que estão aqui, saudar todos que estão aqui junto com a gente. Sim. E daqui tem muita gente vendo a gente, parabenizar esse... Tem muita merda, viu? Você está querendo construir sua candidatura, vendo a realidade de cada um, né? Porque você é um médico, ninguém vai para o médico, você diz que eu quero um exame primeiro, né? Bem assim é que você vai dizer, eu quero o problema lá, quando é que eu vou começar? A mesma que não tem diferença. E a realidade da gente é essa. Não adianta nós querer ver que nós estamos passando um processo difícil, mas é um processo que eu acho que nós temos que fazer uma transformação para nós ter uma vitória, porque o brasileiro merece, principalmente o sertanejo, que é um povo trabalhador, criativo, inteligente. Agradecer ao nosso companheiro aqui, João Daniel, que trabalha demais pelo sertão, eu defendo demais a bandeira dele, que é um cara que veste a campanha do campo. Eu vejo lá as transformações que teve na reforma agrária. Tem problema? Tem. Você tem três problemas, enquanto mais uma sociedade de várias pessoas. O que nós precisamos ter é a inteligência de enfrentar os problemas. Sim. E minha mãe diz, quem é que não tem problema? Quem não tem pulga tem piolho. O cara não tá. Minha mãe diz, quem é que não tem problema? Levanta a mão. Quem não tem pulga tem piolho. Quem tem problema? Eu quero você ter sabedoria para enfrentar os problemas. Isso, Rogério, eu tenho a certeza que você tem competência, tem capacidade. Eu acho que você já mostrou como deputado federal. Você disputou a eleição, praticamente foi eleito, mas não teve muita sorte porque faltou poucos votos em fazer, mas eu tenho a certeza que vai chegar lá e tenho a certeza que nós não vamos se decepcionar. Vai ser contemplado todo aquilo que nós vamos cobrar. Nós estamos cobrando, né, João Daniel? Nós estamos cobrando. Eu acho que o papel da gente é cobrar. Muito obrigado pela oportunidade que você está dando aqui a gente para discutir esse debate que é importante, não só para você, como para a gente que estamos vivendo no sertão, a necessidade que precisa ser, a demanda que tem lá. Eu tenho a minha certeza que você vai ser um grande interlocutor naquele sertão no Senado. Deus quiser. Obrigado. Eu queria... João? Não. Eu queria... Deixa, Carlos. Isso aqui é um pequeno debate, mas depois da vitória de vocês, nossa vitória, A cobrança. eu peço e sugiro que aí onde nós devemos sentar lá na nossa região, cada região em si, e discutir e ver as prioridades onde deve ser trabalhada. Sim. Compromisso existe, né, Rogério? Compromisso existe. Eu quero, antes de mais nada, dizer que João tem um papel já marcado na história de Sergipe, viu, Tem João? sim. Você Tem sim. ajudou a mudar a face de várias regiões do estado de Sergipe com o seu trabalho na militância, no movimento dos trabalhadores sem terra, do MST. E você, como deputado federal, não fugiu, não arredou o pé das grandes questões que você sempre defendeu, sempre militou em torno. Mas mesmo que não tivesse sido deputado federal, a sua passagem pela história do estado de Sergipe já está marcada. Porque, veja, todas as regiões onde teve reforma agrária mudou a vida das pessoas. Fez a transformação. E agora, como deputado, você é um dos poucos que tem voz, que fala, que se manifesta, que corre atrás, que não tem dia nem hora para estar ouvindo as pessoas e se posicionando de forma firme. Por isso, Candice, que eu quero dizer que vale a pena votar. Vale. As pessoas Vale. só precisam ter essa disposição de ouvir, de entrar no debate e identificar quem tem compromisso, quem pode, quem está nisso por missão, por vontade, por missão de vida, né? João não estaria na política se não fosse missão de vida, se não fosse uma tarefa que ele incorporou para a vida dele, um propósito de vida, certo? Eu não estou nessa vida se não fosse um propósito, né? E é preciso estar atentos aos candidatos preparados, as pessoas preparadas a enfrentar esse desafio que é em nome de um povo inteiro. Sim, é isso.
e dizer que não vamos desistir do Brasil, e a gente começa a desistir se a gente não vai votar. Tem que votar e tem que escolher aqueles que estão mais preparados para representar suas necessidades, seus sentimentos, toda a sua vontade de mudança, de transformação e de construir uma sociedade mais próspera e, por que não dizer, feliz. Né? Sergipe feliz de novo, Brasil feliz de novo, Lula livre. Lula livre. É isso aí. Lula Muito livre. obrigada, gente. Muito obrigada por mais um Cara a Cara e com tanta audiência, milhares de pessoas. Até a próxima quinta-feira, às 20h, Cara a Cara com o Rogério. Tchau. Tchau. Lula livre. Lula livre.